Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do Jornal da Malta. Olá, Evaristo. Olá, Neima. Conforme prometemos, cá estamos de volta depois de 7 dias para o melhor da informação. Para o programa de hoje, você ficará a saber tudo sobre habitação, como escapar de burlas e ex-reclusos que mudaram de vida. Fique ligado. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal da Malta. Habitações sociais para jovens custam cerca de 2.000 salários mínimos. Conhece a história de um jovem que tem dificuldades de obter uma casa dessas. Aos 23 anos de idade, Maria, nome fictício, e seu noivo tiveram a necessidade de adquirir casa própria. O que parecia ser um sonho realizável transformou-se num pesadelo. Não está fácil construir as condições. O salário ainda não é suficiente para construir rápido, para obter aquilo que desejo. E acha que falta muito para ter a casa dos sonhos? Falta. Eu acho que... Pensa um dia em aderir a uma dessas casas, habitações sociais? Não. Maria acompanhou por perto o sofrimento vivido pelo seu primo, que optou por uma habitação social, onde depois de ter enfrentado dificuldades para pagar, foi despejado. Meu primo, ele estava nas casas da Vila Olímpica, no Zimpeto, foi sim despejado porque já não conseguia pagar como deve ser a casa. Então, e ele não conseguia porque as casas são muito caras. Diferente de Maria, Fátima, nome fictício, preferiu aderir ao projeto de habitação social, mas sente-se arrependida, pois os preços são altos e a qualidade deixa muito a desejar. Podia ser melhor em termos da própria resistência da habitação, dá algumas limitações e isso acaba sendo um bocadinho constrangedor. Os jovens procuram a habitação com prioridade para iniciar as suas famílias e deparamos com um constrangimento. Temos um jovem, digamos, que ofere mensalmente um valor que oscila por aí os 5 ou os 10, no intervalo de 5, 10 mil meticais, não está ainda em condições, por exemplo, de estar na Vila Olímpica. A equipa do Jornal da Malta saiu à rua para perceber o nível de conhecimento dos jovens sobre habitações sociais. Tem casa própria? Ainda não, em construção. Sim, tenho. Não. Não. Não ainda. Não. 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 Não, ainda não tenho casa própria. Acreditamos que pensam um dia adquirir um imóvel ou um terreno próprio. Como é que pretende fazer? Eu acho que por via própria. Construir ou mesmo comprar uma casa. Já ouviste falar da política de habitação social? Já ouvi falar por acaso. Não tinha esse conhecimento. Não. Mais ou menos sim, tenho, porém ainda não vi na prática. Tenho, sim. Não ali especificamente, eu sei que existem projetos ligados a esse aspecto. Sim, tenho. Não. Especificamente não tenho, mas já ouvi falar. Quanto aos projetos Casa Jovem, Vila Olímpica e Projeto Intaca, o que é que tem a dizer? Em relação às casas a que acabas de referir, o que tenho a dizer é que são caras para aquilo que é a vida que tem se levado hoje cá no nosso país. Por acaso é um projeto de louvar, porque de acordo com a nossa lei tem-se dito que todo cidadão tem direito à habitação. Os projetos são muito caros para um jovem. A ideia em si não é má, é muito boa, mas aquilo que é de praxe é que é totalmente diferente daquela que é a expectativa do jovem. Essa política de habitação para jovens não é realmente para jovens, porque olhando para aquilo que o jovem está a ganhar, é praticamente impossível adquirir essas casas. Eu acho um absurdo, primeiro, né? Foi mais para ajudar os jovens, mas os valores são inéditos. Acessíveis não são, por causa dos preços. Os preços são bastante elevados. O governo deveria olhar para a parte financeira das pessoas. É um determinado grupo de pessoas que obtém essa casa. Se formos a ver, o preço mais baixo para pagar um condomínio mensalmente são 11 mil. Nem todos os jovens têm um salário superior a esse valor.
Neima, conhece os requisitos necessários para ter uma habitação social? Não. Ficaremos a saber na reportagem que se segue. As habitações construídas no âmbito de projetos sociais para jovens em Moçambique custam cerca de 2.000 salários mínimos. Em Maputo, por exemplo, o projeto Intaca tem casas que variam de 40.500 a 136.500 dólares, o que equivale a um intervalo de 2 a 8 milhões de meticais. Um outro projeto de habitações sociais, orçado em 5,5 bilhões de dólares, pretende erguer em Maputo 50.000 casas para jovens, a um custo de 110.000 dólares por casa. O dinheiro não é o único problema enfrentado por jovens que queiram ter acesso às habitações sociais. Existem requisitos que colocam em causa o sonho de ter a casa própria. De acordo com o Fundo para o Fomento de Habitação, para obter crédito para a compra de habitações, os jovens e funcionários públicos devem reunir os seguintes requisitos: ser cidadão moçambicano, ter entre 18 a 45 anos, ser trabalhador com um contrato indeterminado, ter comprovativo de NUIT, declaração do bairro e de rendimentos, ter uma conta em bancos que disponibilizem o crédito para habitação. Vamos a um brevíssimo intervalo. Não saia daí, até já! Depois de depositar o pedido de informação na instituição, passadas 3 semanas, sempre fui procurar saber se o meu expediente já tinha despacho, mas a resposta era sempre: vem amanhã, vem amanhã. Todas as instituições públicas e privadas têm por lei o dever de prover informação de interesse público. As autoridades administrativas devem facultar a consulta de documentos de interesse público num prazo máximo de 21 dias a contar da data da entrada do pedido. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Na saúde, por exemplo, mulheres e homens conhecem os seus direitos. Sejam bem-vindos à segunda parte do Jornal da Malta. Há cada vez mais adolescentes que iniciam a vida sexual antes dos 12 anos. As unidades sanitárias da capital do país recebem diariamente 5 a 7 casos de infecções de transmissão sexual resultantes do início precoce da atividade sexual. Veja a reportagem de Kátia Mangue. Maria iniciou a vida sexual aos 12 anos devido à pressão do parceiro. A imaturidade genital e a falta de informação deixaram-na vulnerável às infecções de transmissão sexual. Das vezes que nós nos relacionamos sexualmente, nós usamos camisinha, não nos protegemos. Então, dessas vezes, fiquei a me sentir mal. Então, foi quando eu resolvi ir ao hospital. Quando cheguei lá ao hospital, fui ter com o médico. O médico me disse que eu tinha uma STS, porque comecei a vida sexual muito cedo e o meu corpo não estava preparado para me relacionar sexualmente. Segundo Eduarda Suzano, técnica de saúde sexual e reprodutiva, as leucoreias, sífilis e candidíase são as ITS mais comuns. A falta de informação sobre o início da vida sexual torna os adolescentes cada vez mais expostos às ITS. Há aumento das ITS. A falta de preparo psicológico para o início da vida sexual expõe o adolescente a gravidezes precoces, à exclusão, à rejeição, depressão e, em casos mais graves, à prostituição como um refúgio. Primeiro porque o adolescente não está preparado psicologicamente para a vida sexual. A vida sexual tem que ser preparada. A curiosidade, a ambição por um bom padrão de vida e as emoções frequentes na adolescência são alguns fatores que levam os adolescentes a iniciar a vida sexual antes dos 18 anos, idade considerada ideal pelos especialistas. Em cada 10.000 pessoas no mundo, 5.000 têm doenças raras. Conheça a seguir histórias de mulheres que lutam pelo bem-estar dos filhos com necessidades especiais. Durante a gestação, Benilde esperou a chegada do filho dialisado com muita ansiedade. 9 meses depois, nasceu Chinila. A menina foi diagnosticada infecção urinária, epilepsia,
febre amarela e meningite. Hoje, aos 12 anos de idade, não anda, não fala e não vê. O resultado que me disseram no hospital não me deixa sossegada, né? Como mãe, ter uma criança cega de nascença é muito triste para uma mãe ouvir isso no hospital. Xenila enfrenta discriminação, rejeição e muitos outros constrangimentos. Nos transportes, às vezes eu passo mal nos transportes quando levo a menina para o hospital, nem a escolinha dela. Exigem dinheiro para pagar a cadeira dela de roda. Eu digo, não tenho. Aliás, que eu não chego mesmo de ir, mesmo que não tenho dinheiro de chapa para ir levar a menina para a escolinha. Tem que esperar até aquela hora morta mesmo, das 8, 8h30, 9h. Quando a consulta da menina é 7h30, 6h30 tem que estar no hospital. A mãe é desempregada e depende de apoios para sustentar a filha. Encontrou na cooperativa Luana Semeia Sorrisos, instituição de pesquisa e diagnósticos de doenças raras, uma fonte de ajuda. 100% recebida, até nesse dia não dormi por emoção, porque precisava mesmo que minha filha estivesse num ambiente, né? Porque eu deixo minha filha na cama quando eu saio. Tal como Benilde, Paula descobriu que Márcia, sua filha, tinha uma doença rara logo nos primeiros meses de vida. Iniciou o tratamento na África do Sul, mas foi obrigada a parar por falta de condições financeiras. Disseram que tinha problemas cardíacos e atraso mental. O coração dela recebia o sangue, mas não transportava no corpo. Recebia, voltava a deixar, não conseguia, é por isso que ela não desenvolvia. Falando agora, ela tem uns 13 anos, mas não demonstra que ela tem 13 anos. Paula decidiu abrir mão da sua vida para se dedicar integralmente ao desenvolvimento da Márcia. Tirei ela na escola, mas quando eu cheguei lá, me mostraram umas outras crianças, mandaram-me entrar nas salas, mas eu vi que aquelas crianças que estavam lá eram piores que a minha filha e acabaram me dizendo que elas não podiam me ajudar, apenas eu podia ser a melhor educadora da minha filha. Estou de mãos atadas, não consigo fazer nada, não tenho nenhuma ocupação no trabalho, porque tudo acaba ali e me dificulta muito. As doenças raras atingem 5.000 a cada 10.000 pessoas em todo o mundo. Em 80% dos casos, as doenças são causadas por um problema genético e difíceis de diagnosticar. Jovens buscam o empreendedorismo como alternativa para solucionar a falta de emprego. Yolanda, desempregada, viveu a maior dificuldade de sua vida. Depois de 9 anos de trabalho, viu os seus sonhos comprometidos, até que a internet trouxe-lhe uma luz. Decidi fazer trabalho manual, principalmente por causa do desemprego. Eu optei por ser criativa, em vez de ficar em casa sem fazer nada, e usei como recurso a internet. O acesso ao emprego formal tem sido cada vez mais difícil. Segundo o último relatório do Instituto Nacional de Estatística, 21% da população é desempregada, da qual a maioria é jovem. Mauro, jovem de 25 anos de idade, sufocado pelo difícil acesso ao emprego, criou a Mapulango Decor, uma microempresa especializada na decoração de móveis a partir de paletes. A princípio essa ideia foi da minha noiva e nós juntos, tanto o nome até da empresa como o ofício, tivemos essa ideia no sentido de fazer móveis acessíveis, duradouros, para as pessoas poderem aderir. Para isso, a internet deu-lhe uma ajuda preciosa. Com base na internet, em algumas aplicações na internet, como fazer, como fabricar, e foi assim. Criatividade, inovação e internet podem ser usadas como forma de superar o alto índice de desemprego no país. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Cidadãos informados estão em melhor posição para gozar da maioria dos seus direitos.
No entanto, cerca de 2 anos da entrada em vigor da Lei do Direito à Informação e 1 ano do respectivo regulamento, a maioria dos cidadãos continuam a enfrentar dificuldades para se informar sobre vários assuntos. Informação é poder. Informação salva, informação liberta. Com um maior acesso à informação, pode-se garantir uma maior transparência. Quem tem poder não quer partilhar. Claramente que em algum momento vão ser barrados. Os relatórios de contas, os contratos que são assinados em nome dos cidadãos, esses contratos devem ser revelados. As entidades devem se informar ou ter acesso a esta lei. A lei do acesso à informação é mais um instrumento que nos dá ferramentas para nos tornarmos cidadãos e para isso temos que usar a lei. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Sejam bem-vindos à terceira e última parte do Jornal da Malta. Conheça agora a história de ex-reclusos que mudaram a sua vida depois de se beneficiarem de um programa de reabilitação social. Arrependimento, frustração e tristeza é o que caracterizava a vida de Luís, nome fictício, quando ainda se encontrava na penitenciária pagando pelos seus erros. Tudo parecia estar perdido, até que uma luz surgiu por detrás das grades, a reinserção. É positivo, a gente tem uma reabilitação espiritual. Então ela é uma outra experiência para nós, para a vida que a gente estava a levar, principalmente para mim. À semelhança de Luís, João beneficiou-se do mesmo programa de reinserção social. Integridade e renovação passaram a ser os seus principais valores. Se nós viemos parar nesse lugar, alguma coisa não ficou bem. Então temos que ter essa formação para voltarmos à sociedade, para o convívio familiar, como homens íntegros, como homens formados. Desde o momento em que os reclusos começam a cumprir a sua pena, deve-se ter em conta o seu futuro após a prisão. A reinserção social vem para recuperar valores e padrões de convivência social neles, munindo-os de habilidades e competências que serão úteis na vida após a prisão, como é o caso destes jovens da Casa da Misericórdia, que dedicam-se à prática da pecuária, serralharia, corte e costura e da agricultura. Tivemos mudanças muito interessantes, presos que conseguiram deixar as drogas, conseguiram deixar o álcool, conseguiram deixar habitudes de violência e de negatividade, com as 3 vertentes do laboratório, a parte espiritual, a formação humana e trabalhando. O projeto já abrangeu mais de 500 presos e os índices de sucesso chegam aos 70%. A assistência começa ainda na penitenciária e dos reclusos exige-se somente força de vontade e seriedade. Não temos requisitos particulares, nós acolhemos todo tipo de preso, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua idade, a sua proveniência. A Casa da Misericórdia foi fundada em 2014 e hoje há planos de concluir as obras das instalações, ganhar mais parceiros para que continue impactando na vida dos presos e ex-presos e para funcionar como um meio de penas alternativas. Jovens com deficiência visual prestam assistência voluntária a outros com a mesma dificuldade para garantir o acesso à informação. A falta de assistência, profissionais capacitados em braille e informática, motivou André e Rosita a ajudar um grupo de pessoas que, tal como eles, têm deficiência visual. A dificuldade que a gente tem enfrentado nas escolas, porque a maioria dos nossos professores não tem a formação em matéria de braille. Importante também dar a minha contribuição para poder ajudar os outros que se encontram na mesma condição, né? E não só, mas também permitir com que as pessoas consigam aprender a ler e escrever utilizando a grafia braille. A vontade de continuar os estudos, saber ler e escrever, fazer parte da sociedade e não se sentir excluído, ser referência para outras pessoas com as mesmas dificuldades, são razões que levaram Charles e Honória a buscar soluções para as suas limitações. Saber escrever, ler, para como tenho ainda sonhos de voltar à carreira, porque quando aconteceu isso aqui eu estava a estudar. Então tenho o sonho também de dar continuidade com os meus estudos. Foi em busca da minha autoestima, que estava quase perdida.
apesar de eu ser deficiente, sou útil como qualquer pessoa. Estes jovens lutam contra a discriminação familiar e social, promovem a integração de pessoas com deficiência visual através da Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique. Primeiro, o próprio indivíduo que tem deficiência visual tem que ter autoestima, julgar-se pessoa, embora com alguma limitação, mas igual a um ou outro. Ricardo está a perder a visão, por isso decidiu aprender o braille e juntar-se ao grupo para lidar com a sua limitação. Não pensar que a cegueira é o fim. Veja agora uma entrevista com Miwanda Laís, uma das vencedoras da maior maratona de programação da África Austral. Olá! A nossa convidada de hoje é estudante finalista do curso de Engenharia Informática e é programadora. Olá, Miwanda. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Miwanda ganhou recentemente o 2º lugar num concurso na maior maratona a nível da África Austral. Miwanda, como é que chegas à África do Sul e te destacas a nível da África Austral como programadora? Pronto, eu chego na África do Sul diante do convite que a Jekshula fez à Mosdevs. Eu faço parte da equipa administrativa da Mosdevs e eles fizeram um convite à nossa comunidade aqui. Jekshula é uma comunidade também de desenvolvedores de software de aplicação da África do Sul. Então, o propósito desse convite era mais para fazer intercâmbio entre moçambicanos e sul-africanos lá. Então, a tua admissão no concurso foi mediante a candidatura, Sim, não por seres melhor lá onde estás? Foi mediante uma candidatura. E de onde é que surge o gosto pela tecnologia? Desde criança, isso eu digo que foi um bocadinho de influência familiar, porque uma parte da minha família são técnicos, abrem computador, querem pôr um disco duro lá dentro, eles fazem isso. Então tive essa influência também porque quando pequena jogava muito, quando minha mãe precisava de fazer um documento no trabalho, eu até ajudava ela, depois pelo menos de abrir o Word e deixar ele para ela escrever, isso pelo menos eu fazia. Então tive essa necessidade de entrar mais nessa área de tecnologia, ver o que há de verdade, o que está por detrás de um computador. Essa curiosidade é que me cativou para eu estar lá. Programação, tecnologia, trata-se de uma área basicamente dominada por homens. Como é que o Miwanda entra, se firma e hoje já levou o nome de Moçambique além fronteira? É uma área dominada por homens, porque na percentagem aqui das mulheres, quanto a estudantes e trabalhadores, funcionários de tecnologia, é muito menor em relação aos homens. Então é um desafio para mim. Na África do Sul nessa competição tinha meninas lá, eram poucas, eram volta de 3 meninas, nós moçambicanas éramos 2, eu e a Beneuza. Então também foi um bocadinho estranho também interagir com elas e interagir com os outros homens que estavam lá, porque falam uma outra linguagem um pouco avançada, outros estão um bocadinho atrás daquilo que são os teus conhecimentos, então foi mais por aí. OpenCase é o aplicativo que te nomeou, né? Que te levou ao 2º lugar na África do Sul, lá no concurso. O que é esse aplicativo? Como é que foi feito? Era um projeto teu ou vosso do grupo? Já iam falando uns com os outros, tendo ideia do aplicativo? Como é que surgiu a ideia do OpenCase? Quando nós chegamos lá na África do Sul, nós éramos 10 moçambicanos que nós fomos. Nós chegamos lá e nos distribuímos. Tinha mentores e tinha como participantes, que eu era uma delas. Então, cada um de nós moçambicanos tínhamos que escolher um grupo para nós nos entrarmos. Ou seja, eu tinha que escolher pessoas novas para eu olhar naquele momento, para eu lidar durante 42 horas. Sem dormir, só estar a codificar, discutir com a pessoa que eu realmente não conheço, que tem que dizer, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assim, a pessoa dizer, não, mas eu sei assim de outra forma, porque a metade é diferente. O aplicativo vai ser experimental, vai ser usado numa primeira fase, já dissemos, na África do Sul, depois em Moçambique. E qual é o ganho para a economia desses países, né? No país onde vai ser usado o aplicativo, terá algum ganho? Como é que vai ser? Ou é só vai se beneficiar os empresários? Ou o país, a economia do país também beneficia de alguma coisa? Sim, beneficia, porque primeiro, só para frisar um bocadinho, o evento era a Jekshula
economia digital colaborativa. Era sobre economia. Então, de alguma forma, beneficia os empresários também, como o segundo usuário que nós temos é o próprio cidadão, porque ele há de ver realmente o que é que está a passar na cidade, quais são os produtos e serviços que estão a ser introduzidos, porque a economia digital inclui o indivíduo que tem algo e o indivíduo que precisa de algo. Então é mais por aí. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. E é tudo. Quanto a si, telespectador, obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. Jovens vencedores do concurso de vídeos publicitários ganham estágios profissionais. Rodrigo, Bernardo e André, estudantes de cinema, foram vencedores da primeira edição do concurso de vídeos publicitários. Usando smartphones e uma câmera amadora, fizeram com que seu vídeo de 30 segundos saísse vencedor entre os 30 apresentados. Impulsionar também com que haja mais apreciação em relação ao cinema. Podemos ter mais atores, podemos ter mais realizadores, mais fotógrafos, mais profissionais do cinema. Isso vai ajudar com que o nosso cinema Moçambique se expanda mais. Samira Vera Cruz, realizadora cabo-verdiana e uma das convidadas desta edição, afirma que os jovens africanos têm a oportunidade de produzirem usando novas tecnologias. As ferramentas que temos hoje em dia, temos facilidades a níveis tecnológicos que antigamente não existiam. E é fazer. Porque se nós ficarmos à espera que caia do céu o financiamento do governo, o financiamento da instituição tal, nunca vamos fazer cinema. Representante da agência GOL afirma que o concurso realizado pela Associação dos Amigos de Cinema de Moçambique, em parceria com a GOL, é uma forma de incentivar estudantes de publicidade, cinema e fotografia a produzirem mais para o cinema. Ele propõe-se claramente a apoiar este tipo de iniciativas que vêm trazer também novos valores. Então é com esses novos valores que nós pretendemos também trabalhar. Você aí em casa gostaria de fazer parte do Media Lab? Brevemente estarão abertas candidaturas para a nova turma do Media Lab que inicia em janeiro. Fique atento às nossas redes sociais. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Até a próxima.